Nos dias que se seguiram, Clara tentou retomar o ritmo calmo da livraria, mas algo havia mudado. O ar parecia mais denso, como se a chegada daquele homem tivesse aberto uma fresta no tempo. Ela não falava sobre ele com Thomas, mas notava que o velho dono sorria mais nos momentos em que o nome Rafael. Foi só na terceira visita que ela soube seu nome, aparecia no caderno de vendas. Rafael voltou no sábado seguinte. Dessa vez, trouxe um livro para doar, asterisco A Paixão segundo G.H. asterisco, de Clarice Lispector. Fazia tempo que não lia algo assim, disse. Algo que me deixasse desconfortável. Bom. Clara pegou o livro com cuidado. Você leu? Li 3 vezes. A primeira, não entendi nada. A segunda, chorei. A terceira, entendi que não precisava entender. Só sentir. Ela assentiu. É o que Clarice faz. Ela não explica. Ela desmonta. Rafael sorriu. É isso. Como se você estivesse inteiro, de repente, se desfizesse em pedaços que nunca mais vão se encaixar do mesmo jeito. Clara sentiu um nó na garganta. Era exatamente como se sentirá depois da separação. Como se tivesse sido desmontada, peça por peça, e agora tivesse que decidir quais partes valiam a pena reconstruir. Você escreve? Perguntou ele, de repente. Só no caderno. Frases soltas. Coisas que não digo a ninguém. Como o que? Como? Às vezes, o silêncio é o único lugar onde me sinto segura. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, disse, é bonito. E verdadeiro. O silêncio não é vazio. É proteção. Ela olhou, surpresa. Você entende isso? Porque também vivo assim. Há anos. Vim para Berlim depois que perdi minha filha. Ela tinha 22. Acidente de carro. Faz 6 anos. Desde então, vivo como se estivesse de passagem. Como se nada aqui fosse para ficar. Clara sentiu o chão tremer. Não por pena. Por reconhecimento. Ele não estava ali por fuga. Estava em luto. Um luto silencioso, como o dela. Por que nunca disse antes? Perguntou. Por que você também não disse? E eu senti que era algo que a gente só conta quando o outro já sabe. Ela assentiu. Não precisou de mais palavras. Naquele dia, Thomas fez sopa. Sentaram nos banquinhos altos do canto da livraria, com pratos de cerâmica rachada e colheres de madeira. Comeram em silêncio, mas um silêncio confortável, como o de pessoas que já se conhecem há muito tempo. Quando Rafael foi embora, deixou um bilhete sobre o balcão. Obrigado pelo livro, pelo chá e pelo silêncio que não precisou ser explicado. Volto na terça. Trago um livro que machuca mais que o Jarque. Se quiser, leia comigo. Clara guardou o bilhete no bolso. Não o leu de novo. Sabia de cor. Na terça, ele voltou com asterisco o livro dos prazeres asterisco, também de Clarice. É um diário, disse. Mas não de eventos. De sensações. De pequenas redenções. Achei que você poderia gostar. Ela pegou o livro. Você acha que ainda dá para sentir prazer depois de tanto vazio? Só se sentir você vai saber. Mas tem que deixar entrar. Mesmo que machuque. Nos dias seguintes, começaram a ler juntos. Não em voz alta. Só em presença. Ele chegava, pegava um livro, sentava na poltrona de couro gasto perto da janela, e lia. Clara ficava no balcão, mas sentia cada movimento dele, o jeito que passava a mão no cabelo, o modo como suspirava depois de certas frases, o olhar que, de vez em quando, cruzava com o dela como um aceno silencioso. Uma tarde, chovia forte. A livraria estava vazia. Thomas saiu mais cedo, dizendo que ia visitar um amigo. Ficaram sozinhos. Rafael levantou-se, foi até a prateleira de poesia e pegou asterisco a lição de Mário Quintana asterisco. Abriu numa página qualquer e leu em voz baixa. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos, tão minúsculos, e os fará mais belos, e mais nossos. Clara fechou os olhos. A voz dele era calma, rouca, como se cada palavra tivesse peso. Quando terminou, ela disse, nunca ouvi alguém ler Quintana assim. Porque ele não é leve. É triste. Mas com um brilho no fundo. Como se dissesse, olha, tudo está perdido, mas ainda tem um verso bonito. Ela sorriu. É isso. É exatamente isso. Ficaram em silêncio. A chuva batia na vitrine. O relógio marcava 17h13. Nenhum dos dois se moveu. Foi Rafael quem quebrou o silêncio. Quer caminhar um pouco? Depois da chuva. Ela hesitou. Não caminhava com ninguém desde que chegará. Mas disse,
Só se não abrirmos os guarda-chuvas. Ele sorriu. Prometo. Saíram. A cidade estava molhada, reflexiva. Andaram sem destino, passando por ruas estreitas, pontes pequenas, janelas iluminadas. Não falaram muito. Só andaram. E, pela primeira vez em anos, Clara sentiu que não estava fugindo. Estava presente. No fim da tarde, pararam em um banco perto do canal. Rafael tirou um caderno do bolso. Escrevo coisas também, disse. Cartas para minha filha. Nunca envio. Só escrevo. O que você diz a ela? Que sinto falta. Que tento ser bom. Que ainda não sei viver sem ela. Mas que, de vez em quando, tem um momento, como hoje, em que o peso diminui. Só um pouco. Mas diminui. Clara olhou para o céu, onde as nuvens começavam a se abrir. Talvez, disse devagar, a gente não precise superar. Talvez só precise aprender a carregar. Rafael a encarou. É isso. Não tem cura. Tem adaptação. Tem caminho. Voltaram para a livraria. Antes de entrar, ele parou e disse: Obrigado por existir aqui. Ela não respondeu com palavras. Só acenou. Mas, dentro dela, algo se firmou. Não era amor. Ainda não. Era reconhecimento. Era início. E, pela primeira vez, o futuro não pareceu um vazio. Pareceu uma página em branco. E, talvez, uma história para começar. Nos dias que se seguiram, Clara tentou retomar o ritmo calmo da livraria, mas algo havia mudado. O ar parecia mais denso, como se a chegada daquele homem tivesse aberto uma fresta no tempo. Ela não falava sobre ele com Thomas, mas notava que o velho dono sorria mais nos momentos em que o nome Rafael. Foi só na terceira visita que ela soube seu nome, aparecia no caderno de vendas. Rafael voltou no sábado seguinte. Dessa vez, trouxe um livro para doar, asterisco A Paixão segundo G.H. asterisco, de Clarice Lispector. Fazia tempo que não lia algo assim, disse. Algo que me deixasse desconfortável. Bom. Clara pegou o livro com cuidado. Você leu? Li 3 vezes. A primeira, não entendi nada. A segunda, chorei. A terceira, entendi que não precisava entender. Só sentir. Ela assentiu. É o que Clarice faz. Ela não explica. Ela desmonta. Rafael sorriu. É isso. Como se você estivesse inteiro, de repente, se desfizesse em pedaços que nunca mais vão se encaixar do mesmo jeito. Clara sentiu um nó na garganta. Era exatamente como se sentirá depois da separação. Como se tivesse sido desmontada, peça por peça, e agora tivesse que decidir quais partes valiam a pena reconstruir. Você escreve? Perguntou ele, de repente. Só no caderno. Frases soltas. Coisas que não digo a ninguém. Como o que? Como? Às vezes, o silêncio é o único lugar onde me sinto segura. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, disse, é bonito. E verdadeiro. O silêncio não é vazio. É proteção. Ela olhou, surpresa. Você entende isso? Porque também vivo assim. Há anos. Vim para Berlim depois que perdi minha filha. Ela tinha 22. Acidente de carro. Faz 6 anos. Desde então, vivo como se estivesse de passagem. Como se nada aqui fosse para ficar. Clara sentiu o chão tremer. Não por pena. Por reconhecimento. Ele não estava ali por fuga. Estava em luto. Um luto silencioso, como o dela. Por que nunca disse antes? Perguntou. Por que você também não disse? E eu senti que era algo que a gente só conta quando o outro já sabe. Ela assentiu. Não precisou de mais palavras. Naquele dia, Thomas fez sopa. Sentaram nos banquinhos altos do canto da livraria, com pratos de cerâmica rachada e colheres de madeira. Comeram em silêncio, mas um silêncio confortável, como o de pessoas que já se conhecem há muito tempo. Quando Rafael foi embora, deixou um bilhete sobre o balcão. Obrigado pelo livro, pelo chá e pelo silêncio que não precisou ser explicado. Volto na terça. Trago um livro que machuca mais que o Jarque. Se quiser, leia comigo. Clara guardou o bilhete no bolso. Não o leu de novo. Sabia de cor. Na terça, ele voltou com asterisco o livro dos prazeres asterisco, também de Clarice. É um diário, disse. Mas não de eventos. De sensações. De pequenas redenções. Achei que você poderia gostar. Ela pegou o livro. Você acha que ainda dá para sentir prazer depois de tanto vazio? Só se sentir você vai saber. Mas tem que deixar entrar. Mesmo que machuque. Nos dias seguintes, começaram a ler juntos.
Não em voz alta. Só em presença. Ele chegava, pegava um livro, sentava na poltrona de couro gasto perto da janela, e lia. Clara ficava no balcão, mas sentia cada movimento dele, o jeito que passava a mão no cabelo, o modo como suspirava depois de certas frases, o olhar que, de vez em quando, cruzava com o dela como um aceno silencioso. Uma tarde, chovia forte. A livraria estava vazia. Thomas saiu mais cedo, dizendo que ia visitar um amigo. Ficaram sozinhos. Rafael levantou-se, foi até a prateleira de poesia e pegou asterisco a lição de Mário Quintana asterisco. Abriu numa página qualquer e leu em voz baixa. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos, tão minúsculos, e os fará mais belos, e mais nossos. Clara fechou os olhos. A voz dele era calma, rouca, como se cada palavra tivesse peso. Quando terminou, ela disse: nunca ouvi alguém ler Quintana assim. Porque ele não é leve. É triste, mas com um brilho no fundo. Como se dissesse: olha, tudo está perdido, mas ainda tem um verso bonito. Ponto. Ela sorriu. É isso. É exatamente isso. Ficaram em silêncio. A chuva batia na vitrine. O relógio marcava 17h13. Nenhum dos dois se moveu. Foi Rafael quem quebrou o silêncio. Quer caminhar um pouco? Depois da chuva. Ela hesitou. Não caminhava com ninguém desde que chegará. Mas disse: só se não abrirmos os guarda-chuvas. Ele sorriu. Prometo. Saíram. A cidade estava molhada, reflexiva. Andaram sem destino, passando por ruas estreitas, pontes pequenas, janelas iluminadas. Não falaram muito. Só andaram. E, pela primeira vez em anos, Clara sentiu que não estava fugindo. Estava presente. No fim da tarde, pararam em um banco perto do canal. Rafael tirou um caderno do bolso. Escrevo coisas também, disse. Cartas para minha filha. Nunca envio. Só escrevo. O que você diz a ela? Que sinto falta. Que tento ser bom. Que ainda não sei viver sem ela. Mas que, de vez em quando, tem um momento, como hoje, em que o peso diminui. Só um pouco. Mas diminui. Clara olhou para o céu, onde as nuvens começavam a se abrir. Talvez, disse devagar, a gente não precise superar. Talvez só precise aprender a carregar. Rafael a encarou. É isso. Não tem cura. Tem adaptação. Tem caminho. Voltaram para a livraria. Antes de entrar, ele parou e disse: obrigado por existir aqui. Ela não respondeu com palavras. Só acenou. Mas, dentro dela, algo se firmou. Não era amor. Ainda não. Era reconhecimento. Era início. E, pela primeira vez, o futuro não pareceu um vazio. Pareceu uma página em branco. E, talvez, uma história para começar. O inverno chegou devagar, mas com certeza. As manhãs em Berlim ficaram mais escuras, o ar mais cortante, e as ruas, cobertas por uma fina camada de gelo que rangia sob os passos. Clara passou a usar botas pesadas, cachecol até o nariz, e sempre um café quente nas mãos ao sair de casa. A livraria, por dentro, parecia um refúgio do mundo, luz amarela, música baixa, o cheiro de papel e madeira velha. Rafael continuava aparecendo. 3 vezes por semana, às vezes mais. Trazia livros, deixava bilhetes, lia em silêncio. Mas havia mudado algo entre eles. Não eram apenas 2 estranhos que se reconheciam. Eram 2 sobreviventes que tinham começado a caminhar lado a lado. Uma tarde, ele chegou com um pacote embrulhado em papel pardo. Isso é para você, disse, colocando sobre o balcão. Clara olhou, surpresa. Presente. Não é nada grande. Só uma coisa que vi e pensei. Isso é dela. Ela desembrulhou devagar. Era um caderno. Capa de couro marrom, bordas desgastadas, folhas amareladas. Nada moderno. Algo usado, com história. É lindo, sussurrou. É antigo. Encontrei num brechó perto do S-Bahn. Não tinha nada escrito. Parecia esperando por alguém que ainda ia começar a escrever. Clara passou a mão na capa. Sentiu o peso daquele gesto. Não era só um presente. Era um convite. Obrigada, disse, com a voz um pouco trêmula. Vou usar. Naquela noite, sentou-se à janela com o novo caderno aberto. Escreveu apenas uma frase. Asterisco hoje. Alguém me deu um caderno vazio e disse que eu ainda tenho histórias para contar. Asterisco. Fechou os olhos. Sorriu. No dia seguinte, Rafael chegou mais cedo. Trazia um livro que ela nunca vira. Asterisco o que é amor asterisco, de Mário Benedetti.
Trouxe isso porque preciso saber sua opinião. Sobre amor. Sobre se ainda acreditamos nele. Clara suspirou. Não sei. Acho que não acredito no amor como antes. Não como algo que salva. Mas talvez acredite como algo que ajuda a carregar. É isso, ele disse. Não como salvador, mas como companhia. Ela olhou para ele. Você ainda ama sua filha. Mais do que nunca. E isso não é triste. É força. Então talvez o amor não precise de fim. Só de forma diferente. Rafael sorriu. É isso. Ficaram em silêncio. Naquele fim de semana, Thomas anunciou que fecharia a livraria por 3 dias para uma reforma pequena. Trocar o assoalho, consertar o aquecedor. Vai ficar frio aqui dentro, disse. Melhor fechar. Clara aceitou. Mas, na segunda-feira, enquanto arrumava suas coisas em casa, recebeu uma mensagem de Rafael. Asterisco se estiver livre, quer caminhar até o Parque Winterfeld. Tem um mercado aquecido lá. E café de verdade. Asterisco. Ela hesitou. Era a primeira vez que ele a convidava para algo fora da livraria. Respondeu. Asterisco só se for com guarda-chuva, mas sem abrir. Asterisco. Ele respondeu com um emoji de riso e um. Asterisco prometo. Asterisco. Foram ao mercado. Comeram sopa de lentilha, beberam vinho quente com canela. Andaram entre as barracas, olhando livros usados, cerâmicas, cachecóis feitos à mão. Em um canto, um velho tocava acordeão. Tocava devagar, músicas sem nome, melodias que pareciam lembranças. Clara parou para ouvir. Lembro de ouvir algo assim quando era criança, disse. Meu avô tinha um desses. Tocava à noite, na varanda. Rafael a olhou. Você fala pouco do seu passado. Por que ele dói? Mas, às vezes, também é bonito. Posso ouvir? Se quiser contar. Ela respirou fundo. Fui professora por 20 anos. Literatura. Meu marido era historiador. Tínhamos um apartamento com varanda, um gato chamado Baudelaire. Tudo parecia certo. Até descobrir que ele vivia outra vida. Outra casa. Outra família. 7 anos de mentira. Rafael não disse nada. Só escutou. Quando vim para cá, achei que ia morrer de saudade. Mas morri de silêncio. E, agora, estou aprendendo a voltar. Você já voltou, ele disse. Só não percebeu. Ela sorriu. Talvez. No caminho de volta, pararam em um banco. A neve começava a cair, leve, como cinzas brancas. Sabe, disse Rafael, eu trouxe esse caderno para você porque vi você escrevendo no outro dia. Só uma frase. Mas era tão verdadeira que me fez pensar, essa mulher ainda está viva. Clara sentiu os olhos umedecerem. Estou tentando. E está conseguindo. Ficaram ali, em silêncio, até a neve cobrir seus ombros. Quando se levantaram para ir embora, Rafael segurou a mão dela. Não apertou. Só segurou. Como quem diz, asterisco estou aqui asterisco. Ela não soltou. Foi o primeiro toque. O primeiro de verdade. E, naquele instante, Clara soube. Não era sobre recomeçar. Era sobre continuar. Mesmo com o coração partido. Mesmo com o passado pesado. Ainda era possível. O inverno se aprofundou, e com ele veio uma calma diferente. A livraria reabriu com o assoalho recém-lustrado, o aquecedor funcionando e uma nova prateleira no canto, feita por Thomas com madeira de caixotes antigos. Clara organizou nela os livros mais pessoais, os que tinham anotações nas margens, dedicatórias, marcas de tempo. Livros que pareciam ter vivido. Rafael voltou no primeiro dia. Trazia um novo livro, mas não o entregou logo. Sentou-se na poltrona de couro, como sempre, e ficou lendo em silêncio por quase 1 hora. Quando se levantou, colocou o livro sobre o balcão com cuidado, como se fosse frágil. Era asterisco cartas a um jovem poeta asterisco, de Rilke. Em português. Quero que você leia, disse. Especialmente a 3ª carta. Clara pegou o livro. Já o conhecera antes, mas fazia anos. Abriu na página que ele havia marcado. A luz da manhã entrava pela vitrine e caía sobre as palavras. Asterisco se a sua Ângelo soa triste, então agradeça a Deus por ele ser assim. Asterisco. Ela leu em voz baixa. A frase a atingiu como um vento frio. Fechou os olhos. Por que essa carta? Perguntou. Porque fala de dor como parte necessária. Não como castigo. Como caminho. Você já passou pelo pior. Agora, está no meio do silêncio que vem depois. E é ali que as coisas verdadeiras nascem. Clara olhou para ele. Havia uma certeza em Rafael que não era arrogância. Era experiência.
A dor dele não o tornará cínico. Tornará-o atento. Você leu isso quando perdeu sua filha? Ali. E reli. 1000 vezes. Não entendi no começo. Só senti. Um dia. Entendi. Não preciso superar. Preciso integrar. Ela assentiu. Era a mesma palavra que vinha tentando encontrar. Naquela tarde, escreveu no novo caderno. Asterisco integrar. Não esquecer. Não fingir que não doeu. Mas carregar com dignidade. Seguir com o peso, mas sem deixar que ele me dobre. Asterisco. Nos dias seguintes, começaram a caminhar mais. Sem destino. Sem pressa. Às vezes falavam. Às vezes, não. Mas cada silêncio era mais leve que o anterior. Clara notou que já não sentia medo de rir. De dizer algo pessoal. De olhar nos olhos. Uma manhã, Rafael chegou com uma caixa pequena. Trouxe algo que talvez ajude. Dentro, havia um par de fones de ouvido analógicos, antigos, com cabo grosso e almofadas de couro. São do meu tempo de professor, disse. Eu os usava para ouvir música enquanto escrevia. Bloqueavam o mundo, mas não o pensamento. Quero que você use. Para ouvir o que quiser. Para escrever. Para pensar. Sem pressão. Clara pegou os fones. Eram pesados, reais. Por que faz isso? Porque vejo você tentando. E tentar, para mim, é o maior ato de coragem. Ela não respondeu com palavras. Só colocou os fones sobre a mesa, como quem guarda um tesouro. Naquela noite, colocou-os sobre a cabeça, mesmo sem ligar a nada. Sentou-se à janela. Ficou olhando a cidade. E, pela primeira vez, não pensou em tudo que perderá. Pensou no que estava ganhando, presença, silêncio compartilhado, reconhecimento. No sábado seguinte, Thomas anunciou que faria uma leitura pública na livraria. Algo raro. Ele escolhera trechos de Asterisco, o livro do Desassossego Asterisco, de Fernando Pessoa. Convidou Clara e Rafael para lerem também. Clara ficou nervosa. Não sei se consigo. Você não precisa ser perfeita, disse Rafael. Só precisa ser verdadeira. No dia da leitura, a livraria estava cheia. Imigrantes, alemães, curiosos. Clara leu um trecho que escolhera no caderno novo. Asterisco, há momentos em que o que sentimos é mais real que o que vivemos. Asterisco. Sua voz tremeu no começo. Depois, firmou. Quando terminou, ouviu um leve aplauso. Olhou para Rafael. Ele sorria. Não com entusiasmo. Com orgulho. Depois da leitura, ficaram do lado de fora, na escada da livraria. Você foi linda, disse ele. Só li uma frase. Mas foi sua. E saiu do lugar certo. Ela respirou fundo. Sabe, estou com medo. Do quê? De começar a sentir de novo. De me permitir. Porque, se eu me abrir, posso perder de novo. Rafael a olhou com calma. Sim, pode. Mas, se não se abrir, já perdeu. Só não percebeu. Ela ficou em silêncio. Não estou pedindo nada, continuou ele. Só estou aqui. Como você está aqui. E, enquanto estivermos aqui, o que vivemos é real. Não importa quanto tempo dure. Clara sentiu o coração bater forte. Não de medo. De certeza. Então vamos continuar, disse. Sem promessas. Só com verdade. É o bastante, respondeu ele. Voltaram a caminhar. Sem destino. Sob a neve leve. Sem abrir os guarda-chuvas. E, naquela noite, Clara escreveu no caderno. Asterisco hoje, pela primeira vez, não me senti sozinha no mundo. E isso não é o fim da dor. É o começo de outra coisa. O inverno em Berlim começou a ceder. A neve derretida formava poças espalhadas pelas calçadas, e o vento, antes cortante, passou a trazer um leve toque de umidade, o primeiro sinal de degelo. Clara notava a mudança não só no clima, mas em si mesma. Acordava com menos peso no peito. Escrevia mais no caderno. Às vezes, até cantarolava enquanto organizava os livros. Rafael continuava indo à livraria com frequência, mas havia um novo ritmo entre eles. Menos cuidado. Mais naturalidade. Já não precisavam de frases longas para se entender. Um olhar, um gesto, um silêncio, tudo falava. Certa tarde, ele chegou com um envelope pardo nas mãos. Não disse nada. Apenas colocou sobre o balcão, ao lado do caixa. O que é isso? Perguntou Clara. Uma carta. Para você. Mas não é minha. Ela franziu a testa. De quem é? Da minha filha. Ela escreveu antes de morrer. Deixou comigo, com instruções para entregar a alguém, um dia. Alguém que eu achasse que precisasse ler.
Clara sentiu o chão tremer. Olhou para ele, incrédula. Por que eu? Por que você é essa pessoa? Porque eu vejo em você a mesma dor que ela sentia antes de partir. Não por perda, mas por despedida de si mesma. Minha filha escreveu isso no momento em que achava que não valia nada. E eu quero que você saiba que, mesmo nos piores dias, há algo em nós que insiste em viver. Clara pegou o envelope com mãos trêmulas. Não o abriu. Posso ler em casa? Claro. Quando quiser. E, se quiser conversar depois, estou aqui. Ela assentiu. Guardou o envelope no bolso do casaco, como se fosse algo vivo. Naquela noite, sentou-se à janela com o caderno aberto. Ficou olhando o envelope por quase uma hora. Não tinha coragem. Tinha medo de que as palavras daquela jovem fossem um espelho que ela ainda não estava pronta para encarar. Mas, no fim, abriu. A letra era miúda, apressada, mas clara. Asterisco pai. Se você está lendo isso, é porque eu já não estou. E se você está entregando esta carta, é porque encontrou alguém que está onde eu estive, no fundo. Aquele lugar onde tudo parece sem sentido, onde respirar dói, onde você se odeia por ainda estar vivo. Eu não me salvei. Mas quero que quem ler isso saiba, não há vergonha em cair. A vergonha é fingir que não caiu. A beleza em quem continua, mesmo mancando. Em quem chora e ainda assim se levanta. Eu não consegui. Mas talvez você consiga. E, se conseguir, viva por mim também. Como algo bom. Ouça uma música que te faça sentir. Diga eu te amo a alguém, mesmo que seja só uma vez. A vida não precisa ser perfeita para valer a pena. Só precisa ser sentida. Com amor. Lara. Asterisco. Clara chorou. Não foi um choro de tristeza. Foi um choro de reconhecimento. Como se uma estranha, do outro lado do tempo, tivesse estendido a mão e dito, asterisco eu sei como você se sente asterisco. Na manhã seguinte, foi à livraria cedo. Rafael ainda não havia chegado. Colocou o envelope vazio sobre o balcão e escreveu uma nota. Asterisco obrigada por me dar sua filha. Prometo ler esta carta toda vez que sentir que estou me perdendo. E prometo viver por mim. E, às vezes, por ela também. Asterisco. Quando ele entrou, leu a nota. Não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a dela. Foi o primeiro toque prolongado. O primeiro que não foi acidental. Ela teria gostado de você, disse, a voz embargada. Sinto como se já a conhecesse. Nos dias seguintes, Clara mudou. Não dramaticamente, mas por dentro. Começou a responder às mensagens da irmã no Brasil. Reabriu um e-mail que ignorara por meses. Até sorriu para um desconhecido na padaria. Thomas notou. Algo bom aconteceu, disse, servindo chá. Algo real, respondeu Clara. Uma tarde, Rafael chegou com uma pequena planta em um vaso de cerâmica azul. É uma suculenta. Não precisa de muito. Só um pouco de luz e rega de vez em quando. É resistente. Como você. Ela riu. Está me comparando a uma planta? Estou dizendo que você sobreviveu ao inverno. E agora está pronta para crescer de novo. Colocaram a planta perto da janela da livraria. Clara regou toda segunda-feira. No aniversário da morte da filha dele, Rafael não foi à livraria. Clara entendeu. No fim do dia, enviou uma mensagem. Asterisco se precisar de silêncio. Estou aqui. Se precisar de presença, também. Asterisco. Às 20 horas, ele respondeu. Asterisco, posso ir até a ponte de Oberbaum. Só para ficar um pouco. Asterisco. Ela respondeu. Asterisco, vou com você. Asterisco. Foram. Ficaram lado a lado, olhando o rio escuro refletir as luzes da cidade. Não falaram. Só estiveram ali. Juntos. E, naquele silêncio, Clara soube. Não era sobre esquecer. Era sobre carregar com amor. E, às vezes, o amor mais profundo não precisa de palavras. Só de presença. O inverno em Berlim começou a ceder. A neve derretida formava poças espalhadas pelas calçadas, e o vento, antes cortante, passou a trazer um leve toque de umidade, o primeiro sinal de degelo. Clara notava a mudança não só no clima, mas em si mesma. Acordava com menos peso no peito. Escrevia mais no caderno. Às vezes, até cantarolava enquanto organizava os livros. Rafael continuava indo à livraria com frequência, mas havia um novo ritmo entre eles. Menos cuidado. Mais naturalidade. Já não precisavam de frases longas para se entender. Um olhar, um gesto, um silêncio, tudo falava. Certa tarde, ele chegou com um envelope pardo nas mãos. Não disse nada. Apenas colocou sobre o balcão,
ao lado do caixa. O que é isso? Perguntou Clara. Uma carta. Para você. Mas não é minha. Ela franziu a testa. De quem é? Da minha filha. Ela escreveu antes de morrer. Deixou comigo, com instruções para entregar a alguém, um dia. Alguém que eu achasse que precisasse ler. Clara sentiu o chão tremer. Olhou para ele, incrédula. Por que eu? Por que você é essa pessoa? Porque eu vejo em você a mesma dor que ela sentia antes de partir. Não por perda, mas por despedida de si mesma. Minha filha escreveu isso no momento em que achava que não valia nada. E eu quero que você saiba que, mesmo nos piores dias, há algo em nós que insiste em viver. Clara pegou o envelope com mãos trêmulas. Não o abriu. Posso ler em casa. Claro. Quando quiser. E, se quiser conversar depois, estou aqui. Ela assentiu. Guardou o envelope no bolso do casaco, como se fosse algo vivo. Naquela noite, sentou-se à janela com o caderno aberto. Ficou olhando o envelope por quase 1 hora. Não tinha coragem. Tinha medo de que as palavras daquela jovem fossem um espelho que ela ainda não estava pronta para encarar. Mas, no fim, abriu. A letra era miúda, apressada, mas clara. Asterisco pai. Se você está lendo isso, é porque eu já não estou. E se você está entregando esta carta, é porque encontrou alguém que está onde eu estive, no fundo. Aquele lugar onde tudo parece sem sentido, onde respirar dói, onde você se odeia por ainda estar vivo. Eu não me salvei. Mas quero que quem ler isso saiba, não há vergonha em cair. A vergonha é fingir que não caiu. A beleza em quem continua, mesmo mancando. Em quem chora e ainda assim se levanta. Eu não consegui. Mas talvez você consiga. E, se conseguir, viva por mim também. Coma algo bom. Ouça uma música que te faça sentir. Diga eu te amo a alguém, mesmo que seja só uma vez. A vida não precisa ser perfeita para valer a pena. Só precisa ser sentida. Com amor. Lara. Asterisco. Clara chorou. Não foi um choro de tristeza. Foi um choro de reconhecimento. Como se uma estranha, do outro lado do tempo, tivesse estendido a mão e dito, asterisco eu sei como você se sente asterisco. Na manhã seguinte, foi à livraria cedo. Rafael ainda não havia chegado. Colocou o envelope vazio sobre o balcão e escreveu uma nota. Asterisco obrigada por me dar sua filha. Prometo ler esta carta toda vez que sentir que estou me perdendo. E prometo viver por mim. E, às vezes, por ela também. Asterisco. Quando ele entrou, leu a nota. Não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a dela. Foi o primeiro toque prolongado. O primeiro que não foi acidental. Ela teria gostado de você, disse, a voz embargada. Sinto como se já a conhecesse. Nos dias seguintes, Clara mudou. Não dramaticamente, mas por dentro. Começou a responder às mensagens da irmã no Brasil. Reabriu um e-mail que ignorara por meses. Até sorriu para um desconhecido na padaria. Thomas notou. Algo bom aconteceu, disse, servindo chá. Algo real, respondeu Clara. Uma tarde, Rafael chegou com uma pequena planta em um vaso de cerâmica azul. É uma suculenta. Não precisa de muito. Só um pouco de luz e rega de vez em quando. É resistente. Como você. Ela riu. Está me comparando a uma planta. Estou dizendo que você sobreviveu ao inverno. E agora está pronta para crescer de novo. Colocaram a planta perto da janela da livraria. Clara a regou toda segunda-feira. No aniversário da morte da filha dele, Rafael não foi à livraria. Clara entendeu. No fim do dia, enviou uma mensagem. Asterisco se precisar de silêncio. Estou aqui. Se precisar de presença, também. Asterisco. Às 20 horas, ele respondeu. Asterisco posso ir até a ponte de Oberbaum? Só para ficar um pouco. Asterisco. Ela respondeu. Asterisco vou com você. Asterisco. Foram. Ficaram lado a lado, olhando o rio escuro refletir as luzes da cidade. Não falaram. Só estiveram ali. Juntos. E, naquele silêncio, Clara soube. Não era sobre esquecer. Era sobre carregar com amor. E, às vezes, o amor mais profundo não precisa de palavras. Só de presença. O convite da universidade ficou pendurado na geladeira do apartamento de Clara por 3 dias. Ela o lia toda manhã, como se precisasse confirmar que era real. Professora Clara Mendes, palestra, literatura e o processo de reconstrução pessoal. Não era só um título. Era uma afirmação. Você vai mesmo? Perguntou Thomas, enquanto organizavam os novos livros na prateleira de brasileiros. Acho que sim,
respondeu ela, com um sorriso tímido. Ainda não sei o que vou dizer. Diga a verdade, falou Rafael, que chegará com um exemplar de Asterisco Poesia que Transforma Asterisco, de Hilda Hilst. Fale do que te salvou. Mesmo que tenha sido só um verso. Clara pegou o livro. Abriu na página marcada. Havia um trecho circulado. Asterisco, eu não sei o que é viver, mas insisto. Asterisco. É isso, sussurrou. É exatamente isso. Decidiu escrever a palestra no novo caderno. Não em um documento. Queria sentir o movimento da caneta, o erro, a correção. Queria que fosse humano. No dia da viagem, Rafael foi com ela até a estação. Não disse muito. Só entregou um envelope pequeno. Abra no trem, pediu. Ela assentiu. Dentro do trem, com o caderno no colo, abriu o envelope. Era uma carta, escrita à mão. Asterisco Clara. Hoje você volta a um lugar que te machucou. Mas não é a mesma pessoa que saiu. Você vai como testemunha, não como vítima. Não precisa provar nada. Só precisa existir. E, ao existir, já estará curando alguém. Lembre-se, coragem não é ausência de medo. É a decisão de seguir com ele. Estou aqui. Sempre. Rafael. Asterisco. Clara guardou a carta no bolso, bem perto do coração. Ao chegar, foi recebida com abraços, surpresa, lágrimas. Alguns colegas não sabiam que ela havia ido embora. Outros, que sabiam, não acreditavam que voltaria. A sala estava cheia. Estudantes, professores, ex-alunos. Começou devagar. Não vim aqui para falar de literatura como disciplina. Vim para falar de literatura como sobrevivência. E contou. Sobre a traição. Sobre o silêncio. Sobre Berlim. Sobre a livraria. Sobre o homem que entrou um dia chuvoso e trouxe um livro que machucava. Falou de Rilke, de Clarice, de Adélia, de Pessoa. Mas, mais que os autores, falou das frases que asseguraram quando quis desistir. Das palavras que, em noites escuras, foram lanternas. A literatura não cura, disse. Mas ela testemunha. E, às vezes, ser testemunhado é o primeiro passo para se sentir real de novo. Quando terminou, houve um silêncio longo. Depois, uma salva de palmas que parecia não acabar. Uma aluna se levantou. Professora, como a senhora conseguiu perdoar? Clara respirou fundo. Não foi sobre perdoar o outro. Foi sobre perdoar a mim mesma por ter acreditado. Por ter fechado os olhos. Por ter esperado demais. O perdão começou quando parei de me culpar por ter sido humana. Voltou para Berlim no mesmo trem. Cansada, mas leve. Abriu o celular e viu uma mensagem. Asterisco, como foi? Asterisco. Era Rafael. Respondeu. Asterisco, voltei. E me encontrei. Asterisco. Na manhã seguinte, ele chegou à livraria com um sorriso diferente. Não era de alívio. Era de orgulho. Você foi corajosa. Não me senti corajosa. Só honesta. É a mesma coisa. Nos dias que se seguiram, algo mudou. Clara passou a recomendar livros com mais convicção. Escreveu um pequeno texto para o site da livraria. Asterisco, o que li nos últimos 2 anos, uma seleção pessoal asterisco. Em poucos dias, foi compartilhado por centenas de pessoas. Thomas a olhou um dia e disse: Você não trabalha mais aqui. Você pertence aqui. Ela sorriu. E você? Perguntou a Rafael. Quando foi a última vez que você falou da sua filha em voz alta? Ele hesitou. Há muito tempo. Tinha medo de que a dor voltasse. E se voltar? Talvez seja bom. Talvez eu precise sentir de novo. Na semana seguinte, ele trouxe um livro novo, Asterisco Diário de um Mago Asterisco, de Paulo Coelho. Abriu na dedicatória. Asterisco para Lara, que me ensinou que o amor não acaba com a partida. Asterisco. Quero ler isso em voz alta, disse. Na próxima leitura da sexta. Clara apertou sua mão. Ela vai estar aqui. E esteve. Quando Rafael leu o trecho que escolheu, sobre um pai que aprende a conversar com a filha no vento, Clara viu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ninguém falou. Ninguém interrompeu. Todos respeitaram o silêncio que vem depois da verdade. Depois, ele disse apenas: Obrigado por me deixar sentir. E, naquele momento, Clara soube. A cura não era a ausência de dor. Era a coragem de senti-la em público. Era permitir que o amor continuasse. Mesmo depois... O verão chegou a Berlim com timidez, mas com certeza. Os dias se alongaram, as árvores se cobriram de verde denso, e as pessoas voltaram a sentar nos parques, de casaco aberto, rosto voltado para o sol.
Clara notava como o corpo dela também mudava, andava mais ereta, ria com mais frequência, usava cores que antes evitava. A livraria ganhou um novo hábito. Às quartas, agora, havia um círculo de escrita. Quem quisesse, sentava em cadeiras dobráveis, com caderno ou celular, e escrevia. Só 10 minutos. Sobre qualquer coisa. Depois, quem quisesse, lia em voz alta. Clara começou a escrever mais. Não só no caderno. Começou a anotar pensamentos que poderiam virar textos maiores. Um dia, Rafael leu um trecho dela sem que ela percebesse. O luto não é um estágio. É um convidado que nunca vai embora. Você só aprende a colocar outro prato na mesa. Todos ficaram em silêncio. Isso é seu? Perguntou Thomas. Clara corou. É, escrevi no caderno ontem. Devia publicar, disse uma mulher de meia idade, com sotaque francês. Não sei. Ainda não. Não precisa saber, falou Rafael. Só precisa continuar escrevendo. Ela sorriu. E continuou. Certa tarde, recebeu um e-mail inesperado. Era de uma editora brasileira independente. Tinha lido o texto que ela publicara no site da livraria e queria saber se teria interesse em transformá-lo em um pequeno livro. Asterisco cartas para quem ainda está partindo asterisco. Clara mostrou a Rafael. É sério isso? Perguntou, os olhos brilhando. Muito sério. E merecido. E se eu não souber escrever um livro inteiro? Você já está escrevendo. Todo dia. No caderno. Na livraria. Na vida. Ela respirou fundo. E se eu contar tudo? Sobre o casamento? Sobre a dor? Sobre você? Conta. A verdade não precisa de permissão. E, se for contada com respeito, ela cura mais de uma pessoa. Clara aceitou. Começou a organizar os cadernos. Selecionou frases, histórias, reflexões. Transformou pensamentos soltos em capítulos. Chamou o livro de asterisco O Peso das Coisas Leves asterisco. Enquanto escrevia, Rafael estava ao lado. Não como namorado, ainda. Como testemunha. Ele lia trechos, fazia sugestões mínimas, mas sempre dizia a mesma coisa. Isso é verdade. Deixe ser verdade. No meio do processo, Clara teve um dia ruim. Um daqueles em que a dor volta, não como visitante, mas como dona da casa. Chorou sem parar, sentada no chão da livraria, depois que todos foram embora. Rafael apareceu. Não falou. Só sentou ao lado dela. Em silêncio. Até que ela falou. Às vezes, ainda dói como se fosse ontem. E vai doer, disse ele. Mas não vai ser sempre assim. O formato da dor muda. Às vezes, vira saudade. Às vezes, vira força. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Foi a primeira vez que se permitiu ser fraca na frente de alguém, e não foi punida por isso. No dia em que terminou o manuscrito, escreveu a última frase. Asterisco recuperar-se não é voltar ao que era. É descobrir que, mesmo quebrado, o coração ainda sabe bater. E que, às vezes, ele bate mais forte do que antes. Asterisco. Enviou o arquivo. Depois, foi até a ponte de Oberbaum. Rafael já estava lá. Acabou? Perguntou. Acabou. E como se sente? Leve. Como se tivesse tirado algo pesado das costas. Ele sorriu. Agora, o mundo vai te ouvir. E se ninguém ler? Eu li. E já é o bastante. Naquela noite, jantaram em um pequeno restaurante perto do canal. Brindaram com vinho tinto. Não por fama, nem por sucesso. Por coragem. Sabe, disse Clara, eu pensei que nunca mais fosse me sentir inteira. Você não está inteira, respondeu Rafael. Está completa. E completa não é sem pedaços. É com todos os pedaços no lugar certo. Ela olhou para ele. E, pela primeira vez, viu não só o homem que a acolheu. Viu o companheiro. O igual. E, naquele olhar, sem palavras, decidiram. Não precisavam de um rótulo. Não precisavam de promessas. Só precisavam de continuar. Juntos. Como dois sobreviventes. Que escolheram. Não só existir. Mas verão seguiu quente, mas suave. O livro de Clara foi aceito pela editora com entusiasmo. Não seria um best-seller anunciado, mas um lançamento cuidadoso, com tiragem inicial pequena, voltado para quem busca palavras que acalmam sem mentir. Ela não contou a todos. Apenas a Thomas e a Rafael. Mas, na livraria, havia um clima de celebração silenciosa. Até os clientes notaram que ela andava diferente, mais presente, mais firme. Vai voltar ao Brasil para o lançamento? Perguntou Thomas, enquanto etiquetava novos livros. Ainda não sei,
respondeu Clara. Talvez por videoconferência. Não tenho certeza se estou pronta para pisar naquele auditório de novo. Você já pisou, disse Rafael. Na palestra. E saiu mais forte. É diferente. Agora, é meu nome. Minha história. Toda. E daí? Ele sorriu. Você não viveu em segredo. Viveu em silêncio. Agora, escolheu falar. Isso é poder. Clara pensou. Tinha medo, sim. Medo de julgamento. De parecer fraca. De parecer que estava se exibindo. Mas, ao folhear o manuscrito impresso, percebeu, aquilo não era exibição. Era testemunho. Decidiu ir. Quando chegou ao Rio de Janeiro, foi recebida pela editora em um pequeno evento na livraria da Travessa. O salão estava cheio. Havia ex-alunos, amigas de infância, colegas de trabalho, e até seu irmão, que não via havia 3 anos. Ao subir no palco, tremia. Mas começou. Este livro não é sobre superação. É sobre sobrevivência. Sobre os dias em que você se olha no espelho e não reconhece quem está ali. Sobre os silêncios que pesam mais que gritos. Sobre o momento em que você decide, mesmo sem força, continuar. Leu um trecho sobre a manhã em que vendeu o apartamento, guardou as chaves pela última vez e entrou no táxi sem olhar para trás. Naquele dia, disse, eu não sabia que estava começando. Só sabia que estava fugindo. Mas, com o tempo, entendi, fugir também pode ser um ato de coragem. Após a leitura, houve aplausos. Depois, perguntas. Uma jovem se levantou. Como a senhora conseguiu perdoar a si mesma? Clara respirou fundo. Não foi rápido. Foi aos poucos. Cada vez que escrevi uma frase verdadeira. Cada vez que aceitei um copo de chá sem explicar por que estava triste. Cada vez que olhei para o passado e disse, isso aconteceu, mas não define quem sou. Voltou a Berlim com uma caixa de livros recém-impressos. Na primeira noite, sentou-se com Rafael na varanda da livraria, um pequeno espaço que Thomas abrirá nos fundos, com cadeiras de madeira e luz de corda. Está feliz? Ele perguntou. Estou. Não porque o livro saiu, mas porque parei de me esconder. Ele sorriu. Eu também mudei. Como? Antes, eu falava da Lara como se ela fosse um segredo doloroso. Agora, falo como se fosse um amor que continua. E isso me alivia. Clara pegou sua mão. O amor não morre com a partida. Ele muda de forma. Na semana seguinte, Thomas anunciou que iria se aposentar. Estou velho, disse, com seu jeito direto. E quero viajar. Ver a filha na Áustria. Descansar. Clara ficou em choque. E a livraria? Eu pensei nisso. Quero deixar para quem a entende. Para quem a ama. Para quem pertence a ela. Olhou para Clara. Depois, para Rafael. Vocês dois. Quero que assumam. Clara não soube o que dizer. Juntos? Perguntou. Sim. Vocês dois. Zwischenraum precisa de calma, de escuta, de livros que machuquem e curem. E vocês dois sabem o que isso significa. Rafael olhou para ela. O que você acha? Acho que seria uma honra. Então vamos, disse ele. Como uma nova história. Escrita a 2 mãos. E foi assim que, na primavera seguinte, a livraria reabriu com um novo cartaz. Asterisco Zwischenraum, gerido por Clara e Rafael asterisco. E, em letras menores. Asterisco lugares onde histórias se encontram. Asterisco. Não foi um fim. Foi um novo começo. Feito de silêncios compartilhados. Palavras verdadeiras. O outono voltou a Berlim com a mesma suavidade com que havia chegado 2 anos antes. As folhas amarelaram, o vento voltou a soprar frio, e a cidade se cobriu de uma luz dourada e trêmula. Clara caminhava pela ponte de Oberbaum como nos primeiros dias, mas agora com passos diferentes. Mais firmes. Mais seus. A livraria estava viva. Mais do que antes. Sob a gestão de Clara e Rafael, ganhou um novo ritmo. Leituras em voz alta, oficinas de escrita, encontros com autores anônimos, pessoas comuns que tinham histórias para contar. O espaço, antes estreito, parecia mais amplo. Talvez porque agora cabia mais do que livros. Cabia vida. Thomas ligava de vez em quando, da Áustria. Dizia que estava bem. Que sentia saudade, mas não doía. Que a livraria estava em boas mãos. Um dia, Clara encontrou uma carta no bolso do casaco que usará no inverno. Era de Rafael. Velha. Esquecida. A leu sentada na poltrona de couro, perto da janela. Asterisco Clara. Se um dia você se perguntar se tudo isso é real, leia esta carta. É. Você não é um intervalo na minha vida.
É o começo de um novo tempo. E, se um dia o medo voltar, lembre-se. Eu escolhi você. Não por acaso. Não por conveniência. Porque, depois de tanto vazio, você me fez sentir de novo. E isso não é pouco. É tudo. Asterisco. Ela dobrou a carta com cuidado. Não a guardou. Colocou dentro do caderno novo, o que ele lhe dera no começo. O símbolo de um novo começo. Na manhã do aniversário de um ano da reabertura da livraria, fizeram uma celebração simples. Thomas veio de Viena. Havia música, vinho, pão caseiro. Pessoas que haviam começado a frequentar o círculo de escrita leram trechos de seus textos. Um homem contou que, depois de perder o emprego, encontrara ali um novo sentido. Uma jovem disse que o livro de Clara a ajudara a sair de um relacionamento abusivo. Clara ouviu tudo em silêncio. Depois, pegou o microfone. Quando cheguei aqui, eu achava que estava fugindo. Agora sei que estava vindo. Para um lugar onde pudesse ser verdadeira. Onde o silêncio não fosse julgado. Onde a dor não precisasse ser escondida. Fez uma pausa. A vida não nos promete felicidade, mas promete sentido. E sentido a gente constrói. Com cada escolha, cada palavra, cada mão estendida. Rafael se levantou. Não falou. Só foi até ela, segurou sua mão e a abraçou. Foi um abraço longo. Sem pressa. Cheio de tudo o que não precisava ser dito. Naquela noite, caminharam até o canal. O céu estava limpo. As luzes da cidade se refletiam na água como estrelas caídas. Sabe, disse Clara, eu não quero um final feliz. Eu também não, respondeu Rafael. Quero um final real. Então talvez já tenhamos. Ele sorriu. Sim, talvez o final feliz seja só isso. Duas pessoas que passaram pelo pior. E decidiram continuar. Não por otimismo. Por coragem. Não por amor perfeito. Por amor possível. E, no fim, descobrir que o amor possível é o único que vale a pena. Clara encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim, em silêncio, enquanto o outono cobria Berlim, com sua luz suave, e o rio levava as folhas para algum lugar onde a história ainda não tinha acabado.